Olímpicos Grafeno 3. O que eu acho de correr com esse tênis depois de rodar mais de 100 km? É isso que a gente vai conversar hoje sobre. Tudo bem contigo? Meu nome é Fabrício Santana e hoje eu vou dar a minha opinião de quem está usando o tênis, tá? De quem usou a grande parte dos treinos, vários tipos de treino. Eu acho que eu fiz pelo menos um treino de cada estilo com ele, justamente para testar e dar opinião do que eu achei, tá? Isso aqui não vai ser um review, até porque se tu tá nesse vídeo, canal pequeno, provavelmente tu já viu algum outro vídeo de review falando bonitinho de todas as especificações, tá? Mas tem alguns pontos aqui que eu tenho que salientar, porque esse tênis é muito bom, tá? Esse tênis é muito bom mesmo. Tanto que eu utilizei ele já em meia maratona, em um treino de tiro, tá? E depois eu vou explicar porque eu não gosto de usar placa em treino de tiro. Usei em rodagem, progressivo, fartlek, longão. Eu só não usei ele em estrada de chão porque não faz sentido usar um tênis deste placa em estrada de chão, areia, enfim, tá? Mas usei ele em todos os terrenos, tá? Bom, vamos lá. A primeira coisa que já de cara faz uma diferença muito grande é esse cabedal, tá? Depois vou mostrar para vocês, vou colocar alguns videozinhos mais próximos para vocês verem, mas esse cabedal, por ele ser uma malha única, ele não tem dupla, tripla camada, ao mesmo tempo que inicialmente eu achava que ele ia ser mais frágil, não é. E uma outra coisa muito bom, é assim, ó, esse Oxitec 3.0, ele, assim, ó, tu sente muito o ar passando, assim, refrigera muito bem o pé. Eu fiz uma meia maratona em Porto Alegre em novembro, um calor. Eu não senti aquela sensação de queimação do pé, fervendo o pé, sabe? Que muitos tênis têm. Então eu não senti com ele. Oxigena muito bem, muito tranquilo, tá? Uma parte boa dele que mesmo ele sendo fino, ele tem uma estrutura, tá? Então ele tem uma boa estrutura, ele não laceia muito, sabe? Então isso faz com que ele seja sempre firme no pé. E eu gosto de tênis assim, tá? Eu tenho um tênis que ele é tipo aquelas meiazinhas, sabe? Aqueles tecidos mais parecendo que parece uma meia. Aquilo não é legal para um tênis, sabe? Então eu gosto bastante desses tipos de tênis aqui. Então um ponto alto muito grande é sobre essa parte de cima, tá? E um outro ponto também que me saltou os olhos, é a primeira vez que eu utilizo, é tênis com cadarço serrilhado, tá? Inicialmente eu achei que era uma bobagem. Falei assim, é só atar duas vezes ali e pronto. Mas como no meu caso eu preciso usar o furo extra, aqui ó, eu preciso usar o furo extra, então o que acontece é que acaba ficando curto para o furo extra utilizar utilizar o cadarço, né? Então o que acontece? Para amarrar assim fica muito bom, porque daí eu dou duas voltas no nó e puxo e ele nunca soltou, nunca nem pensou em desatar. Esse cadarço serrilhado realmente é uma coisa muito boa, tá? E ele tá vindo nos tênis não só do Supra, como do ano passado, mas também com esse daqui também tá vindo serrilhado. E por que eu uso o furo extra aqui? Justamente porque existe um detalhe, um único detalhe que me incomodou desse tênis, e quem sabe pode ser só para mim. Se você, enfim, tem essa mesma opinião ou não, deixa aqui nos comentários sobre isso. Mas o que acontece? Aqui dentro a gente tem essa espuma aqui, ó, tá? Se eu não conseguir mostrar aqui, eu mostro num vídeo um pouquinho mais aproximado. Essa espuma, ela é uma espuminha assim, ó, da espessura de um dedo mais ou menos, tá? O que acontece? Por causa da placa e da propulsão da placa, se eu não tô com esse furo extra e esse encaixe aqui, ó, tá? Esse encaixe do calcanhar, ele fica um pouquinho solto e ele fica sempre com aquela sensaçãozinha chata que o calcanhar vai escapar do pé, tá? Mas quando eu usei furo extra e apertei, não precisa apertar muito forte, só utilizando o furo extra já tira totalmente essa sensação. Então no meu caso, eu estou utilizando o furo extra. Quem sabe pode ser até da anatomia do meu próprio pé, enfim, né, do calcanhar aqui no encaixe,
mas se você já utilizou, me diz aí nos comentários o que vocês acham. Que para mim ele é o único defeito é forte, né? Mas ele é a única característica que eu tive que ajustar para utilizar. Essa espuminha aqui, ela acaba sendo um pouquinho rasa, eu acho, tá? Se ela fosse um pouquinho mais de espuma, poderia resolver esse problema. Mas, como esse tipo de tênis é um super trainer, então o que acaba sendo eles tentam deixar o mais leve possível, tá? Então, essa economia e utilizar o mínimo possível de material é compreensível, tá? Bom, vamos lá. Questão de solado. Bom, solado Michelin, tá? Então acabou que não tem nenhuma característica aqui, nada do tênis. O único detalhezinho aqui, ó, eu posso mostrar aqui para vocês, é que como eu piso um pouquinho supinado, aqui nessa regiãozinha aqui, ó, começou a comer a lateral dessa borracha aqui, tá? O problema é que só porque foi de fora para dentro que ele começou a comer. Tanto que do outro lado, ó, quando eu piso mais chapado, não acontece nada, e aqui também na frente não tem nenhum problema, tá? Então, eu acho que eu já estou correndo, acho que já deve ter uns 130 quilômetros, mais ou menos, por aí, tá? Eu parei de contar no 100 depois do 100, então eu fiz mais um longo e... vai estar mais ou menos isso daí, 130 quilômetros, tá? Então, pra vocês verem que, com certeza, esse tênis, ele passa de 500 quilômetros sem dar algum problema assim, tá? Se você pisa mais chapado ainda do meio do médio pé, então para ti ainda vai durar mais ainda, tá? Bom, para finalizar, para não ficar muita enrolação, até porque é mais sobre a minha opinião mesmo, a opinião, quem sabe, seja mais relevante aqui, que é a placa de carbono, tá? Então o que acontece? Eu estou desenvolvendo um vídeo para falar só sobre placa, como é que ela funciona e qual que é o efeito dela, tá? Mas assim, esse tênis, ele tem a junção de três coisas. A placa de grafeno, que ela é vazada aqui embaixo, ó, tá aqui embaixo, e ela fica entre duas entressolas, duas espumas, tá? A espuma de cima, que é a NTX, que é a espuma do Supra, tá? Que ela é mais firme, e a Eleva Pro 2.0, que é a parte de baixo aqui, ó, tá? Então, o que acontece? A placa, ela está no meio. Então, o Eleva Pro, ele tem mais Eleva Pro no calcanhar e tem menos na frente. E a mesma coisa que a NTX, ela tem mais aqui na frente e menos atrás. Por quê? Justamente porque se tu for pisar com o calcanhar, que eu faço um pouco isso, eu piso assim, rapidinho eu já piso com o calcanhar. Eu não solto todo o peso, mas eu faço um rapidinho assim. Quando tu pisa, tu sente muito macio, é muito macio, tá? É muito tranquilo. Então, se tu é um corredor que pisa de calcanhar, você vai sentir essa maciez e esse amortecimento por causa desse Eleva Pro. Só que quando tu vem para frente, fica muito firme. Então, se tu pisar médio pé e antepé, tu vai sentir esse tênis bem sequinho, bem firme, tá? E isso é muito bom. Por quê? Porque eu preciso de alguma maciez aqui na frente, justamente para ajudar a trabalhar na placa, mas eu não posso ter um tênis com muito amortecimento, com aquela sensação de conforto muito grande. Ele é um tênis confortável, mas quando tu pisa, tu sente um tênis de amortecimento médio, tá? Não é uma coisa absurda, que para mim é muito bom, tá? Para o meu gosto, eu adoro o amortecimento desse tênis, tá? Então, tem sensação aquele sensação de pogobol, aquela sensação? Tem, tá? Tem, sente, mas tu sente em algumas circunstâncias, tá? Em algumas velocidades específicas. Num trotinho muito curtinho, muito devagarinho, tu vai sentir. Por quê? Porque ele vai acelerar esse movimento aqui, tu vai sentir. E tu vai sentir um aumento de velocidade, principalmente quando está nas velocidades um pouquinho maiores, tá? Lá de 5 e poucos para cima, assim, né? Para baixo, né? 5,30 para mais pace mais baixo, tu vai perceber, tá? Por quê? Justamente porque tu está usando esse movimento aqui e está fazendo, então, a alavanca. Ele flexiona um pouquinho, tá?
Então, isso acaba perdendo um pouquinho a propulsão, mas isso é devido ao grafeno, tá? Então, a placa de carbono, ela não cede e aí faz mais esse movimento de alavanca, tá? Então, a sensação de utilizar esse tênis, sim, a gente tem a sensação da propulsão, ela não é aquela sensação assim, meu Deus do céu, estão me jogando para frente. Não é, até porque não é bem assim que funciona a placa, né? Mas eu tenho muito conforto, ele é um tênis de forma larga, tá? Que é muito bom, tu consegue abrir os dedos do pé, que assim, bem tranquilo, tá? Que isso é uma característica boa, que dá o conforto, então o teu pé não fica apertadinho assim, ele consegue abrir os dedos, tá? E esse tamanho e essa forma, ela é uma forma um pouco maior, né? Tanto de largura quanto de comprimento. Então ele não é que nem aqueles tênis da Nike que é estreito, tem que comprar um número maior. Esse tênis aqui dá para comprar o mesmo número, tá? Mesmo tamanho, tá? Tanto que eu calço 43, na verdade eu calço 42,5, né? Mas quase todos os tênis eu compro 43 ou 44. E nesse que eu comprei 43 e tá sobrando ligeiramente bastante na frente, tá? Então, um tênis que tu compra do mesmo número, tá? Não tem nenhum tipo de sinal de que está descolando, de cortar, de riscar, de furar, não. Então eu já tenho 100 e poucos quilômetros aí e ele está tranquilo ainda, tá? Então deixa aqui nos comentários o que vocês acham sobre, se vocês têm, se vocês querem comprar, se tem algum outro detalhe que eu não falei, tá? Não lembro, eu acho que eu passei por todas as características dele, mas assim, muitos estão dizendo que o Grafeno 3 ele é melhor que o Supra, não posso opinar sobre isso, nunca experimentei o Supra, quase tive a oportunidade na maratona de Porto Alegre, mas enfim na correria acabei não utilizando, e na esteira também não refletiria a mesma coisa que na rua, né? Justamente por quê? Porque ele é um tênis que ele tem um certo peso, que para mim peso de tênis não importa, eu não tenho toda essa performance para me preocupar com isso, mas ele é um tênis leve quando tu coloca no pé, e também ele te dá essa propulsão e querendo ou não é um dos tênis mais baratos para quem quer experimentar ou quer ter seu primeiro tênis de placa, tá? Esse é o meu primeiro tênis de placa. Comprei justamente por ele ser o custo-benefício e também para sentir esse efeito e para ver se realmente esse efeito que todo mundo dizia é real, tá? O efeito da alavanca, tá? Então, eu acho que para o teu primeiro tênis de placa, ele é excelente, porque ele não é tão rígido, tá? Ele não vai forçar tanto a musculatura da panturrilha, e outras estruturas que são mais, que tu tem que ter mais forte e que tu acaba desgastando mais por essa alavanca, tá? Então, esse tênis aqui eu acho que ele é o ideal para quem está começando a querer entrar assim e sentir como é que é o efeito da placa, tá? Então, super recomendo, tá? Um tênis que eu me impressionei bastante, me impressionei muito quando eu comprei pelos primeiros treinos, né? Eu acho que eu treinei 2, 3 vezes antes da meia, então me impressionei bastante com essa qualidade desse tênis, tá? Se você gostou dessas impressões, na verdade, e é mais o que eu achei de correr com ele, tá? E depois de ter corrido mais esses 100 e poucos quilômetros aí com ele, e ficou faltando eu falar sobre por que eu não usei ele nos treinos de tiro, tá? E aí uma opinião, deixa a opinião se vocês quiserem, mas assim, o treino de tiro, normalmente ele é para exigir o máximo que tu pode. E aí eu estou usando um efeito externo para me ajudar em alguma coisa que teoricamente faz parte do treino, tá? Então, vou fazer um longão, vou fazer alguma coisa com um pouco mais de volume, eu preciso imprimir uma velocidade por mais tempo, aí faz sentido. Mas se eu vou fazer um tiro de 800 com placa e ela está me ajudando a chegar naquele pace que eu estou querendo treinar, parece não fazer muito sentido, né? Então, acho que eu faço todos os meus treinos com o meu KR6, enfim, de tiro, e aí quando eu vou precisar imprimir velocidade, principalmente no polimento e ritmo de prova e tudo mais, aí eu utilizo esse que parece fazer um pouco mais sentido, tá? Então, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e também deixe aqui nos comentários o que tu achou desse vídeo aqui, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo, um forte abraço e até mais.